Hoje a live é para você que é perfeccionista. Aquele tipo de mulher que acha que nunca tá bom o bastante. Ou aquela mulher que já emagreceu e nunca sentiu que estava magra o suficiente. E justo por isso voltou a engordar um pouco tempo depois. Hoje a nossa live vai falar sobre a ferida da traição. Comportamentos, posturas e, mais importante que isso, como é que a gente enxerga a ferida da traição no nosso próprio corpo. Desconfiando de todos ou mesmo se traindo, porque a gente tende a achar que quem tem a ferida da traição é porque foi traída pelo outro, mas não. A gente vive a ferida da traição todos os dias quando acaba fazendo o oposto daquilo que prometeu para si mesma. Esse é o principal sinal da ferida da traição. Ela não aparece só no corpo, ela aparece na nossa postura, nas nossas emoções e no nosso comportamento. Então, sabe você que sempre combina que vai começar na segunda-feira e nunca faz. Você que combina que vai parar de comer doce, mas nunca para. Você que trai a si mesma nas pequenas ações. Então, hoje você vai pensar comigo numa mulher guerreira, mas que foi traída. Ela tá pronta para atacar, mas ela foi passada para trás. Ela tomou uma facada nas costas. Esse escudo, ele não fica na alma, ele aparece no nosso corpo. O corpo vai se moldar para a nossa própria proteção, geralmente com quadris mais largos, culotes, coxas mais pesadas, com o próprio lipedema. A gente vai engordar muito mais na parte de baixo do corpo. E é bem engraçado porque fica muito claro quando a gente olha para uma mulher que tem a ferida da traição muito latente. Ela é pequenininha de ombro, fininha na cintura, mas daqui para baixo. Sabe aquela mulher que ela compra uma calça e sempre sobra na cintura, porque o bumbum dela é bem largo, o quadril é bem largo, mas a cintura é mais fina. E aí, quando você olha essa mulher para uma imagem, por exemplo, você acha que ela tá sempre magra. Essa mulher, inclusive, ela se olha no espelho e ela acha que ela sempre tá magra, porque ela não engorda muito no rosto e nem engorda muito nos ombros, nos braços. Então, da cintura para cima, parece que ela tá magra. É da cintura para baixo que o bicho pega, que ela vai ganhar um pouquinho de gordura no abdômen, mas principalmente nos flancos, no quadril e na parte alta ali das coxas, bem onde a calça tem que passar, sabe? Por isso é fácil perceber quando essa mulher está vivendo isso. Quando ela tenta vestir uma calça e a calça não entra. Aí liga um alarme ali, ó, um alerta vermelho que ela precisa, não é? Voltar para o foco. E esse é o ponto aqui. A ferida da traição faz com que a gente perca o foco com muita facilidade. Porque ao invés da gente olhar, né, para o nosso objetivo, a gente está olhando ao redor para o que as pessoas estão achando, para se tem algo que alguém está fazendo melhor do que eu. Eu estou sempre projetando a minha atenção naquilo que pensam de mim, na minha autocrítica, na minha autocobrança. E muitas vezes eu esqueço que o meu foco era só esse aqui, ó. Por isso é bem difícil para quem tem a ferida da traição manter o foco. E esse é o ponto de mudança para quem tem essa ferida. Essa pessoa precisa de algo ou alguém que a traga para o foco o tempo todo. Porque é muito comum que ela se perca. Sabe a mulher que sempre fala, ai, tô me sentindo meio perdida. É exatamente aí. Como ela tem medo de ser traída pelo outro, ela passa a olhar mais para fora do que para dentro. E isso faz com que ela se perca. Comparação, perfeccionismo, né? Olhar para o que o outro está fazendo e eu não sou, com medo de ser passada para trás. Ou aquela validação, aquilo que aumenta em mim a sensação de que eu nunca estou fazendo o suficiente, certo? Essa mulher, ela foi traída na infância, quando o pai, que era o herói da vida dela, ficava do lado da mãe, quando a mãe dava uma bronca nela. Traidor! Não é? Eu, a preferida do papai, fazia tudo o que ele me pedia, era a princesa do meu pai. Mas quando a minha mãe me dava bronca, ele ficava do lado dela.
não é? Isso gerou esse primeiro contato com a ferida da traição. E depois, na adolescência, não é? Quando ela se sente traída dentro do seu ambiente. Geralmente, porque essa mulher, ela tende, lembra que ela tem quadris largos, cintura fina. Ela foi uma mulher que amadureceu a sua sexualidade, a sua sensualidade muito rápido. Então, foi aquela mulher que menstruou antes das amigas, que enquanto as meninas tinham um corpinho de criança, ela já tinha um corpo de mulher. E daí vem a ferida da traição, porque as amigas sentem inveja delas e medo que ela roubasse o namoradinho das colegas. E os meninos queriam passar a mão nela. Ferida da traição me coloca num lugar de vulnerabilidade, aonde os homens querem se aproveitar de mim e as mulheres me invejam ou a minha beleza incomoda a outra, de uma forma que elas passam a me ignorar ou a conspirar contra mim. Então, é uma forma da gente viver a ferida da traição antes da vida adulta. E como é que a gente leva isso para a vida adulta? Toda vez que no trabalho eu tenho medo de alguém dizer que eu fui promovida porque eu sou bonita. Toda vez que no trabalho eu tenho medo das mulheres que estão lá comendo bolo, bolacha, e eu chego com a minha marmitinha fitness, elas me critiquem por isso. Então, é como se tudo que eu fizesse para ser uma pessoa melhor incomodasse o outro. E aí eu sinto que quando sou boa, quando emagreço, quando tenho sucesso, mais incomodo do que faço amigos. Então eu começo a sabotar o meu próprio processo de emagrecimento, para que o outro, se eu for ruim, não é? Se eu não chamar atenção, como é que é prego que se destaca, toma martelada? Então, se eu for ruim, se eu trair aquilo que eu tenho de muito bom, e mulheres que têm a ferida da traição são muito perfeccionistas, logo elas são muito boas no que fazem, elas são muito bonitas, porque elas são muito vaidosas, certo? Elas têm medo de incomodar pela própria beleza, pela própria inteligência, elas têm medo de se destacar. Por quê? Porque quando elas se destacam, elas são extremamente criticadas. É muito fácil ver isso aqui na internet. Você posta que viajou, alguém critica, diz que você é madame, não é? A você, alguém coloca alguma coisa aqui, uma foto, e aí vem aquele monte de hater. Então, a gente tá numa fase onde a mulher se expor, ela se coloca num lugar de muita vulnerabilidade. E aí, o que que essa mulher faz? Ela volta a engordar, porque gordinha, ela não chama tanta atenção. Ela entra nos lugares, nenhum homem canta ela, né? Porque o problema da mulher da ferida da traição é que bonitona, magra, ela sai na rua, os pedreiros tudo cantam ela na rua e ela não gosta desse tipo de exposição, ela tem medo. Então, o que que ela faz? Usa da gordura como proteção. Proteção ao quê? Proteção ao comentário maldoso dos outros, ao julgamento dos outros e à própria traição. Quem não é boa não é traída, não é mesmo? Fica protegida no segundo lugar. Então, ela pode ser boa, mas ela não pode ser muito boa, porque senão ela se expõe. Essa é a ferida da traição visível. Como é que a gente vai ver isso no corpo, né? Principalmente numa cintura mais fina e num quadril que engorda com mais facilidade. É aquilo que eu falei da calça que não entra, certo? Pensa que uma mulher que tem a ferida da traição, justo ela tem atributos que as outras mulheres invejam. Então, ela tem uma boca igual a boca da Angelina Jolie, mesmo sem fazer preenchimento, sim? Então, ela tem uma boca que chama atenção, ela tem uma beleza natural, uma simetria, né? Nos olhos, que naturalmente chama atenção. Eu costumo dizer que não é só o olho dela, ou a boca, ou o quadril que chama atenção. Mas essa mulher, ela tem naturalmente um sex appeal. É aquela mulher que tem mais facilidade para ter amigo homem do que amiga mulher. Justo porque as mulheres se incomodam porque ela é muito atenciosa, muito legal, certo? Então ela se protege das outras mulheres. Sabe a mulher que se veste para outra mulher? Ferida da traição também. Então a gordura aqui, ela vem como barreira. E por que que essa gordura, ela vem da cintura para baixo? Porque é uma barreira contra a nossa intimidade. Se eu me entregar, se eu mostrar a minha fragilidade, não é? As pessoas vão usar dela contra mim. Entende? Se eu fizer uma amiga e contar para ela os meus segredos,
essa amiga vai se sentir ameaçada por mim e vai me trair. Então eu tô sempre em posição de proteção. Quem tem a ferida da traição não se entrega, não confia, se protege o tempo inteiro. Então é bem isso, né? Quando emagreci, perdi as amigas. E aí voltei a engordar de novo para voltar, né, a ser amiga delas. A gente vai ver isso também, né? Então pensa lá, uma beleza mais simétrica, quadril, uma boca que chama atenção. Aquela mulher que entra nos lugares e parece que a atenção vem para elas. Bom, quando ela emagrece, ela fica com o corpo mais atlético. Então, é aquela mulher que, às vezes, até acima do peso, você ainda consegue enxergar nela uma definiçãozinha, sabe? Muscular. Também é uma coisa que chama muita atenção. Ela é uma mulher competitiva. Ela é uma mulher que se compara, então ela precisa tomar muito cuidado com a comparação. E o que mais vai acontecer no corpo dessa mulher? Endometriose, síndrome do ovário policístico. Por quê? Porque percebe que ela tem mais medo de ser traída por outras mulheres, ela tem uma questão com o feminino. Ela não aceita a sua feminilidade nessa proporção, ela não aceita a sua sensualidade nessa proporção. Ela tenta matar isso, esconder isso. Então é comum que essa mulher venha ter um cisto nos seios, ou então a endometriose, ovário policístico. Tudo isso são questões ligadas à ferida da traição nas mulheres. Síndrome do intestino irritável, problemas na menstruação, então TPMs terríveis, muitas cólicas, retirada do útero, tudo isso está na ferida da traição por causa dos desequilíbrios hormonais que são gerados por essa dor emocional. Sim, ela é muito rígida consigo mesma. É uma mulher que está sempre com uma megera dentro dela, se exigindo, se criticando. Ela sempre acha que nada do que ela faz está bom. Muito pelo contrário, né? As pessoas acham ela ótima, mas ela não se acha boa. E tudo isso leva ela para um estado onde ela se cobra tanto de emagrecer e quando emagrece ela não relaxa. Ela tem medo de perder o resultado. E aí o que acontece? Ela engorda de novo por esse excesso de ansiedade, excesso de pressão. Aí começa esse jogo de trair a si mesma. Ela quebra os seus próprios compromissos. Ela diz que vai fazer e não faz. Diz que vai começar na segunda e não começa. Parece uma procrastinação. Vocês percebem? Mas na verdade é um medo, porque se ela ficar linda, se ela ficar magra, se ela ficar rica, se ela chamar atenção, ela corre mais riscos. Então ela prefere se proteger desse lugar, ficando sempre abaixo daquilo que ela poderia ser. A gente pode dizer que tem uma questãozinha, né, de merecimento aí, mas não é porque ela acha que ela é ruim. É simplesmente porque o sucesso, o resultado, acaba custando muito caro para ela. Então, é muito importante que a gente precise aprender, não é? A como lidar com esse tipo de situação. Então, primeiro a gente precisa entender que o corpo não está contra você, ele está tentando te proteger de uma dor antiga. Às vezes, como a gente está lidando com questões do universo feminino, às vezes uma questão geracional. A mãe tinha esses problemas, a avó tinha esses problemas, tá bom? E não podia aceitar esse lugar de ser uma mulher que se destacava naquela época. E aí você tá só repetindo um padrão. Então aqui a ideia é trazer uma confiança em si mesma, independente do outro, tá? Quando a gente trabalha nessa mulher, postura, confiança, quando a gente dá para ela o direito de ser aquilo que ela já é, que é muito boa no que faz, nos pequenos hábitos, ela para de se trair. Nesses pequenos hábitos. Então, eu gosto de trabalhar com essas mulheres, celebração de pequenas conquistas, metas curtas, né? Metas de curto prazo, direção, foco, não é? E sempre, né? Não preciso dizer, sempre levar essa mulher para um ambiente aonde as pessoas não invejem ela, onde as pessoas não se incomodem com o sucesso dela, muito pelo contrário, que as mulheres que estão ali, inclusive, comemorem junto com ela que ela assuma o seu lugar. Certo? Então, é muito importante o ambiente, né? Nessa questão é muito importante. Vocês já ouviram dizer que uma mulher, às vezes, ela entra num ambiente com outras mulheres e ela menstrua até junto? Porque um ambiente de mulheres favorável ajuda quem tem a ferida da traição e essa questão com a sensualidade,
certo? Então, aprender a confiar em si mesma. Eu sei que a traição que mais dói não é a traição do outro, é quando a gente trai a si mesma. E a gente não precisa carregar essa dor para sempre, né? Lembrando que não são suas feridas, não é problema com emagrecimento, são as suas feridas emocionais que estão moldando seu corpo, sua saúde, seu comportamento e as suas emoções. E aí me conta aí, né? Depois deixa aqui nos comentários dessa aula se você se identificou com essa ferida aí, eu tenho bastante dela. Confesso, e eu aposto que você conhece alguém que tem alguém também. E se você conhece alguém que tem essa ferida, o que que você vai fazer? Vai mandar essa live para essa pessoa ou vai pedir para ela se inscrever na nova era do emagrecimento. A primeira aula é hoje, 8 horas da noite, gente. É uma aula, deixa eu ver, a aula tem quase uma horinha. Ela é gratuita, então tudo que você precisa fazer é a inscrição pelo meu link da bio. Você vai entrar no WhatsApp e a gente vai colocar o link da aula lá no WhatsApp para vocês. Então, só quem está no grupo fechado é que vai participar. Por quê? Porque vocês estão vendo que o assunto aqui, ele mexe com dores emocionais. E quando a gente vai aprofundar isso, não dá para jogar aqui, não é? A gente tem que levar para um ambiente mais seguro, mais fechado, combinado? Então, para participar, a primeira aula é hoje às 8. A gente tem aula hoje, quarta, quinta e domingo. Caramba, é uma mentoria, né? Eu conheço mentoria de 5 encontros que custa horrores. Você vai fazer 4 aulas comigo, gratuita, e tudo que você precisa é se inscrever pelo link que está na minha bio. Combinado? Então, vejo vocês hoje, 8 horas da noite. Põe o seu despertador. Conta aqui pra mim, nos comentários desse vídeo, se você se encontrou nessa ferida, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê mais tarde hoje, né? Olha que delícia! A gente se vê daqui a pouco.